Irmãos, assim como o assunto dessa manhã, nós falaremos a respeito da unidade da igreja. Daremos sequência ao capítulo 4 de Efésios na nossa série de mensagens. Mas eu já gostaria de adiantar aqui algo importante para a sua vida. Eu sei, para todos nós, algumas coisas são importantes. São caras para nós. Mas entenda algo, outras são mais. Algumas coisas são importantes, mas outras devem ser mais importantes. Precisam ser. Se você não fizer essa leitura na sua vida, você vai estar sempre aquém da vontade de Deus para a sua vida. Aquém. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Ela está revelada, o que Deus quer da nossa vida está aqui. Está aqui, Deus já nos disse, e muitas coisas nós sabemos. Mas nada é mais importante do que isso, do que estar com o nosso Deus, do que estar debaixo da autoridade do nosso Deus, da palavra do nosso Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos meditar mais algumas coisas importantes nessa manhã a respeito disso, e eu convido você então que nós façamos a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos fazer dos versos 1 a 6, domingo anterior, nós fizemos a exposição apenas dos primeiros 2 versos, os versículos 1 e 2. Como é uma perícope só, nós vamos fazer a leitura de toda a passagem, para que então faça sentido. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, a nossa oração nesse momento extremamente importante também do culto que prestamos ao Senhor é que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, traga luz, nos fazendo compreender a Tua vontade nessa manhã. Teu Espírito Santo aplique, haja eficazmente no coração de cada um, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua santa vontade para a Tua igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos saudar mais uma vez aqueles que chegaram há pouco, também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal. Deus abençoe a vida de todos. A nossa expectativa é que o Senhor sempre fale à sua igreja, que o Senhor fale ao seu povo e fale também àqueles que talvez pela primeira ou segunda vez estejam nos ouvindo pela internet e que não conhecem o Senhor Jesus ou nunca tiveram contato com a igreja. Talvez que o Espírito de Deus ele haja eficazmente. Algumas coisas são importantes, mas outras são mais importantes. E as nossas decisões devem estar permeadas por esta concepção. Por esta concepção. Você abre mão de algumas coisas que às vezes são importantes, não é pecado, mas por algo muito maior, que é muito mais importante. A renúncia nunca é fácil, mas é necessária para a sua vida e para a vida da igreja. É necessária. O pecado é o maior problema do homem. O pecado, vocês vão ver diversas teorias de movimentos
e linhas de pensamento filosófico, mas o pecado é o maior problema do ser humano. O pecado quebrou os mandatos da criação. Mandato espiritual, na criação Deus criou o homem, colocou no jardim e deu mandatos a ele. Mandato espiritual trata do nosso relacionamento com Deus. Mandato social, relacionamento com o próximo. E o mandato cultural, o gerenciamento da criação. O pecado acabou com tudo isso. O homem foi afastado de Deus, quebrou o mandato espiritual, separou da presença de Deus. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, Adão culpou a Deus, quebrou. E a partir de hoje Deus disse, você vai comer do pó da terra, e ela vai produzir cardos e abrolhos. Você vai ter que... Mandato da criação. O pecado é o maior problema do ser humano. E é isso que ele faz também na unidade. Quando nós não percebemos isso, ele quebra a unidade. Ele, no sentido, eu vou explicar o que é isso. Ele prejudica, porque ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. Ninguém. Nós vamos ver isso hoje. Quando nós analisamos a história, mesmo a história da igreja, queridos, nós vemos isso dentro das relações familiares no Antigo Testamento, tribais no Antigo Testamento. Você tem divisão de tribos, quebrando a unidade do povo de Deus. Você vai para a igreja do Novo Testamento, você encontra o mesmo princípio. A unidade foi atingida. Ela é prejudicada em muitas vezes. É um dos problemas das igrejas neotestamentárias. Paulo escreve, primeiro com judeus e gentios. Efésios representa isso, remonta isso. Judeus e gentios que não conseguiam conviver na igreja, não conseguiam sentar juntos à mesa. Paulo escreve à igreja, precisa corrigir, precisa tratar, porque a unidade da igreja está prejudicada. Haviam em muitas comunidades do Novo Testamento intrigas, divisões, contendas, falta de união entre os irmãos. Paulo escreve isso aos Coríntios, os 4 primeiros capítulos da carta aos Coríntios. Ele trata de problemas relacionados à ceia, no capítulo 11, a respeito disso. Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Efésios, tratando desta questão, desse problema. A falta de unidade era um problema recorrente na igreja neotestamentária também. E você vê isso na história da igreja. Se você conhece a história, existem razões verdadeiras. Você sabe que o primeiro cisma grande da igreja, entre Ocidente e Oriente, foi em 1054. Lado ocidental, lado oriental, houve o grande primeiro cisma da igreja. Depois você tem reforma protestante, e eu não preciso falar para você do evangelicalismo brasileiro. Depois, denominações e mais denominações. Quando são questões centrais, sim, Martinho Lutero, reforma protestante. Você não toca naquilo que é central. Mas muitas coisas entre os evangélicos é de natureza secundária, que não deveria haver tanta divisão assim entre nós. Outro aspecto importante desse assunto é que hoje as pessoas se unem, elas continuam se unindo, sim, mas na maioria das vezes por mero interesse. Há um ajuntamento por benesses. Eu permaneço nesse grupo dependendo do que eu recebo em troca. Dependendo de como eu sou favorecido. Do que eu estou recebendo. Se eu não gostar, se eu não for beneficiado, então eu não gosto mais. Não faço parte desse grupo. Então você tem uma união egoísta, interesseira. Mas na igreja é outra coisa. Na igreja é outra realidade, é outra maneira de ver o mundo. A unidade existente na igreja é a unidade do Espírito. É a unidade do Espírito. Ela traz muitas implicações. E esse capítulo da carta fala muito a respeito da unidade. Conforme nós vimos no domingo anterior, Paulo iniciou o capítulo 4 aqui na segunda sessão da sua carta. Os primeiros 3 capítulos são capítulos mais teológicos, doutrinários. Isso é comum em Paulo. Paulo trata muito a respeito disso. Não que não havia prática nos 3 primeiros capítulos, mas é uma ênfase maior
depois Paulo faz aplicações práticas da teologia que ele ensinou, que começa no capítulo 4 e nós vamos até o capítulo 6, introduzido pela expressão pois. Rogo-vos, pois. Esse pois aí introduz tudo o que ele vem dizendo dos capítulos 1, 2 e 3. E Paulo iniciou com a exortação, a primeira exortação prática é essa: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, para o cristianismo há uma maneira digna de se viver, que corresponda com todas as bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus. Há uma maneira compatível de se viver. Há uma graça que nos salvou, mas a mesma graça nos habilita a vivermos de maneira digna dessa vocação a que fomos chamados, correspondente de ser cristão, de sermos cristãos. Então Paulo começa a expor os aspectos práticos, de que maneira digna nós devemos andar. Como é que eu vivo dessa maneira então, Paulo? Você pergunta. E Paulo diz, por que tem que haver essa pergunta? Porque quem define como nós devemos andar ou não é Deus. Não sou eu que defino como eu devo andar, é Deus quem define. Então, a recomendação de Paulo prática é essa. Primeiro, com toda humildade, verso 2, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e hoje, em continuidade, o último aspecto prático de uma vida digna da vocação a que fomos chamados, verso 3, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois dos versos 4 a 6, verso 3 é a primeira parte, versos 4 a 6, Paulo vai dar a fundamentação para as suas exortações. Como é que ele fundamenta o fato de que a igreja deve preservar a unidade e viver digno da sua vocação. Este é um assunto essencial para nós, queridos, extremamente importante, nós queremos meditar nisso em nome de Jesus. Vamos então para o último aspecto prático de uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Verso 3, Paulo se refere a preservar a unidade do Espírito. Veja aí, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao exortar que a igreja aqui, a que a igreja preserve ou conserve, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar a vocês aqui, que chama a atenção. Ao dizer isso, que a igreja deveria conservar, preservar a unidade do Espírito, Paulo está admitindo, ele está pressupondo que a unidade é algo que já existe em essência. A unidade da igreja é algo que já existe, que não é algo que nós fazemos. A unidade não é algo que nós criamos. Quem fez foi Deus. Esse é um primeiro ponto importante de se compreender. Nós não fazemos, nós não criamos, nós não estabelecemos, nós somos alvos. Deus é que fez, Deus é que nos uniu. É algo que Deus já fez, a unidade vem de Deus, ela foi criada por Deus e não por nós. Paulo já pressupõe isso aqui. Se você recorda dos 3 primeiros capítulos, você vai chegar à conclusão contextual, que ela é uma obra da Trindade Santa, do Pai que nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, que entregou do Filho que veio a esse mundo na plenitude dos tempos, morreu pelos pecados desse povo, redimiu os pecados desse povo, e o Espírito Santo que vem chamando esse povo no tempo e na história, e selando esse povo para o dia da redenção. Ele chama pela pregação do Evangelho, da palavra da verdade, sela esse povo e marca esse povo para o dia da redenção. E o Espírito nos constitui no corpo de Cristo. Ele nos constitui corpo. A unidade é uma obra de Deus. De Deus.
Deus, então, por meio da fé em Jesus Cristo, nos uniu no mesmo corpo, pelo Espírito, todos os cristãos em geral, sejam brasileiros, africanos, alemães, italianos, todos, de uma maneira que todos são um no Espírito, unidos no mesmo corpo. Paulo diz que essa unidade é a unidade do Espírito, ou seja, ela foi operada, ela foi promovida pelo Espírito de Deus e não por nós. Então, esse é o primeiro ponto, consideração que nós devemos entender. Então, a exortação de Paulo agora é para que a igreja preserve esta unidade. Guardem, observem, mantenha esta unidade. A ideia prática do apóstolo aqui é que nós devemos reconhecer que ela existe, que Deus fez isso no seu povo e que nós devemos colocar isso em prática na igreja. Nós devemos viver isso na prática, no corpo de Cristo. Viver isso na experiência cristã, mútua, diária, esta unidade. Viver como irmãos, membros uns dos outros, como irmãos. Porque às vezes a gente vive tão distante uns dos outros, irmãos, tão distante, que quem olha, porque isso é um testemunho da igreja, segundo a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Quem olha diz, eu acho que não há unidade, às vezes. Nós devemos atentar para essas questões. Essa é uma maneira digna da vocação a que fomos chamados. É o verso 1, que salta aos olhos. Essa é a exortação prática de Paulo. Ele está definindo como é que a igreja deve viver, digna dessa vocação, preservando a unidade do Espírito. Esta é a orientação de Paulo a uma igreja que está ouvindo Paulo instruí-los a respeito do mistério de Cristo. Nós fizemos a exposição do capítulo 3, do mistério de Cristo. Paulo diz, eu estou preso por esta causa, por ser ministro do Evangelho e pregar o mistério de Cristo, de que nesse tempo judeus e gentios se tornariam um só corpo. Que Deus derrubou a parede de separação que havia entre os povos, entre judeus e gentios, e de ambos os povos Deus fez um povo só, formado de pessoas de todas as tribos, raça, nações e línguas, aqueles que creem em Jesus Cristo. O Espírito chama pessoas de todos os povos, pela pregação do Evangelho, marca-os para o dia da redenção e junta-os num só corpo. Vocês são judeus e gentios, por que vocês vivem dessa maneira na igreja? Vocês são um. Vocês são um. A igreja de Éfeso, vocês recordam disso, ela era formada, composta de judeus e de gentios que creram. Agora, apesar das diferenças entre eles, apesar de todos os identificadores raciais que haviam, Paulo diz, esforcem-se, diligentemente, empenhem-se em preservar, em manter a unidade já existente entre vocês. Vocês são irmãos em Cristo, membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Cristo derrubou essa parede de separação por meio do seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, para uni-los num só corpo. Por isso, esforcem-se por preservar essa unidade. Sangue foi derramado. Sangue foi derramado para nos constituir num corpo. O que é que nós estamos fazendo no corpo? Sangue foi vertido para que isso acontecesse. Essa é a maneira de nós enxergarmos a igreja, queridos. Você deve ampliar a sua visão de ver, a sua visão de mundo, para ver de fato como Deus vê a igreja, como é que Deus planejou na eternidade
e estabeleceu a igreja nesse mundo. Essa unidade já foi feita e não foi feita por nós. O nosso dever é cuidar para que ela seja expressa na prática, na congregação, abandonando as diferenças, abandonando o ficar triste por opiniões diferentes, o sectarismo. Isso não pode haver na igreja. Cristãos que não conversam, que não se olham no olho, que não conseguem dizer a paz, meu irmão. Posso te dar um abraço? Querida irmã, que bom te ver hoje. Quem não pensa assim, deveria considerar. Porque esse é um aspecto prático da vocação. É uma das marcas daquele que foi chamado. Imagine os efésios conversos ouvindo a leitura da epístola em voz alta na igreja. Porque era assim que funcionava. A carta chegava, aí o presbítero pegava a carta de Paulo e lia em voz alta. Pense na cena. E a igreja ouvindo. Para que essa unidade seja expressa na prática, terceiro ponto aqui. Primeiro, ela já foi feita por Deus. Segundo, nós devemos preservar essa unidade. Terceiro, nós devemos lembrar todo o contexto para que ela seja expressa na prática de forma genuína, não conforme de forma egoísta ou interesseira, conforme o mundo, mas em amor, em operosidade. É importante lembrar das orientações do verso 2. Nos ajudam a andar dessa maneira, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Na igreja de Cristo, a unidade é diferente. Ela é diferente, ela expressa diferente. Eu perco para ganhar. Eu abro mão de mim mesmo para que o corpo ganhe. Eu abro mão dos meus conceitos para preservar o corpo. Eu renuncio a mim mesmo por conta da consciência do mais fraco. Você pensa que a gente não enxerga muita coisa? Claro que enxerga. Opiniões, posicionamento, atitude. Tolere, suporte. A consciência do mais fraco. É necessário suportar-vos uns aos outros em amor. Na igreja de Cristo a unidade é diferente. A unidade é do Espírito. Na igreja, ela deve ser expressa na prática. Na igreja, ricos e pobres vivem juntos, unidos. Você encontra na história da igreja o servo e o senhor. Mas na igreja o servo era o presbítero. Deus havia chamado ele para ser um oficial da igreja. E ele ensinava na igreja. O seu senhor, seu patrão. E ambos viviam juntos, em amor. Pessoas com formação acadêmica e pessoas sem formação vivem juntos, conversam, socializam, se amam, se respeitam. Na igreja, homens e mulheres, jovens, completamente diferentes, com criações diferentes, vêm para a igreja com uma cosmovisão de mundo diferente, mas aprendem a se respeitar apesar das distinções, a conviverem. Tem que haver unidade. E a unidade, por que não existe uniformidade de pensamento? Isso é impossível. O que existe é unidade, é viver com propósitos. Nós vivemos, queridos, assim. É uma unidade em torno da verdade, porque nem toda unidade é bendita. É uma unidade em torno da verdade. Porque se você sacrifica a verdade em nome da unidade, essa unidade não é bendita. Tem muita gente, muitos grupos sacrificando a verdade em nome de estarem juntos. Essa unidade não é bendita.
É uma unidade em torno da verdade e de propósitos. Todos servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo alvo em comum, que não são os nossos interesses, mas os interesses de Cristo. A glória de Cristo, os interesses do reino de Deus devem estar acima dos nossos. Por isso que nós abrimos mão de algumas coisas, renunciamos a nós mesmos, por causa do interesse comum que nós temos, nesse sentido interesse, propósito. A glória de Deus, o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus, a comunhão dos santos, a pregação do evangelho, o novo céu e a nova terra. Nós podemos, apesar das diferenças, caminharmos juntos nessa direção. E nós devemos. Os interesses de Deus, do reino de Deus, da glória de Deus, precisam estar acima das minhas vontades. Porque quando as minhas vontades, os meus desejos sobressaem a vontade de Deus, não tem problema maior. Para a sua vida diante de Deus e para o reino de Deus, para o corpo que é a igreja. É simples? Não. É fácil? Não. Por isso Paulo diz, esforçando-vos diligentemente. Nós falamos domingo anterior, suportando-vos uns aos outros. É literalmente isso. Haverá situações e momentos que será necessário me suportar. E suportar uns aos outros e vice-versa. Não é fácil, não. Por isso nós devemos nos esforçar. Então faz força aí, querido. Faz força aí, minha irmã. Se esforce. Faça todo esforço, com diligência, de maneira aplicada. Se esforce. Não, eu penso assim, tem que ser assim. Nada. Se esforce. Paulo diz que devemos preservar essa unidade do Espírito, veja aí ainda no verso 3, no vínculo da paz. A palavra vínculo aqui significa aquilo que une. É uma ligação, é um laço comum. Como uma presilha. Esse é o significado de vínculo aqui, essa ligação. E Paulo define qual é esse vínculo. É a paz. Esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que nos une. Esse laço, essa ligação, é a paz. É a paz que nos permite viver. A igreja precisa dessa paz no meio dela. É a paz, para que a paz de Deus habite no corpo de Cristo. A paz de Deus habite no meio do seu povo. Preserve a unidade do Espírito. É assim que vivemos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. É assim que Paulo nos orienta. Então, versos 4 a 6, essa foi a primeira parte. Versos 4 a 6, Paulo vai dar a fundamentação para isso. Por quê? Ele nos fornece essa fundamentação para as suas exortações. Andem de modo digno da vocação que fossem chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e preservem a unidade do Espírito. A fundamentação, a primeira fundamentação de Paulo, porque há somente um corpo. Verso 4. Há somente um corpo. Apesar de toda a distinção e das múltiplas comunidades locais que são fiéis, que têm as marcas da igreja verdadeira, há somente um corpo. A igreja é um só corpo, um organismo vivo, composta por uma diversidade de membros vivos, nascidos do alto, regenerados por meio do sangue do Cordeiro.
dotados de dons e talentos distintos dados pelo próprio Deus. Onde estiver a igreja, em qualquer nação desse mundo, tendo as marcas da igreja de Cristo, ela é um só corpo, porque há somente um corpo. Só um corpo. Essa é a primeira fundamentação de Paulo. A segunda, e um Espírito. Está ainda no verso 4. Um Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que chama por meio da pregação do Evangelho, pela palavra da verdade, aqueles que o Pai elegeu e aqueles por quem Cristo morreu, capítulo 1. Ele é o agente que opera a regeneração, ele é aquele que sela os eleitos de Deus e os constitui num corpo. E hoje ele é a vida desse corpo. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é a vida do corpo. Tem um expositor que ele expressa dessa maneira. Ele, ou seja, o Espírito Santo, ele é aquele que mantém uma conexão vital entre cada um desses membros e os demais, e entre esses e Cristo. Ele é aquele que mantém essa conexão vital entre nós e o nosso Deus. Somos habitados pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que age em mim é o mesmo Espírito que age em você. O mesmo Espírito que habita nele é o mesmo Espírito que habita nela. Preservem a unidade da igreja. Por quê? Porque há um só corpo e há um Espírito. Quem operou tudo isso, quem habita no povo de Deus, quem age no povo de Deus. Terceiro, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Temos uma esperança comum. A igreja tem uma esperança comum. Todos nós que cremos, judeus ou gentios, aguardamos com confiança a nossa herança. Com confiança. Paulo diz aqui, talvez uma tradução, talvez a NVI, ela diz: a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É uma só. É o dia glorioso de Cristo, quando Ele vier em glória, quando veremos assim como Ele é e quando estaremos para sempre com Ele. Todos nós cremos e aguardamos juntos a esperança da vida eterna. Preservem a unidade do Espírito, porque há um só corpo, há um Espírito e uma esperança da vossa vocação. Verso 5, após falar da nossa unidade fundamentada, é importante prestar atenção na estrutura de Paulo aqui. Após falar da nossa unidade fundamentada na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, no verso 4, no verso 5, Paulo fala da nossa unidade fundamentada na segunda pessoa da Trindade. Vai falar de Jesus, veja aí. E há um só Senhor, que é o Senhor Jesus. Não há outro. É o Senhor Jesus. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Há somente um corpo. E esse corpo tem um cabeça só. E não é o Papa. É Jesus Cristo. E nós somos membros desse corpo. Nós lemos domingo anterior, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Somos membros do mesmo corpo. Apesar de muitos, somos um só corpo. E há uma só fé. Uma fé nele. No Senhor Jesus. Uma só fé. Todos fomos alvos da mesma maneira. Salvos. Todos fomos salvos da mesma forma. Pela fé no Senhor Jesus. O cabeça da igreja. Sexto lugar. E há um só batismo. Ainda no verso 5.
O batismo nos identifica como cristãos. O batismo, a que Paulo provavelmente está se referindo, o batismo com água, é um sinal e um selo do pacto da graça, de que Deus tem uma aliança conosco. É um sinal externo de uma graça interna. Você externamente, há esse rito externo como um sinal de entrada no povo de Deus, assim como a circuncisão era no Antigo Testamento. Para você fazer parte do povo de Deus, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Mas a criança não crê, mas ela faz parte do povo de Deus, da aliança. O batismo no Novo Testamento substitui a circuncisão, é o rito de entrada no povo de Deus. Uma graça, um sinal externo de uma graça interna, da fé em Jesus, é a identificação e sinal visível da entrada no corpo de Cristo. Selo do pacto da graça, efetuado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há um só batismo na igreja de Cristo, que é esse batismo aqui. Em verso 6, por último, da segunda pessoa da Trindade, verso 5, Paulo passa a falar da nossa unidade fundamentada na primeira pessoa da Trindade agora, e é o Deus Pai, no verso 6. Veja o que ele diz aí, em 7º lugar: há um só Deus, não há outro. Há um só Deus. Um só Deus. Ele é e Pai de todos. Todos quem? Todos no contexto. Todos do seu povo que Ele quis salvar dentre os povos, judeus e gentios. Você não pode destacar o todos aqui e virar um universalista. De que Deus no final vai salvar a todas as pessoas. Isso é uma heresia chamada universalismo. Ele é Pai de todos daqueles que Ele salvou, de judeus e gentios, que Ele constituiu o corpo. Ele é o Pai desses, que Ele quis salvar dentre os povos, o qual é sobre todos. Fala da sua soberania sobre todos. Ele é sobre todos. E Ele age por meio de todos. Fala da sua ação nestes que Ele salvou. E Ele está em todos. Fala da sua habitação em todos. Ele é soberano sobre todos, Ele age em todos e Ele habita nestes que Ele salvou. Fala da sua presença. Ele habita em nós. Por isso, Paulo diz: preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. O único Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imortal, transcendente, é Pai e Senhor soberano sobre todos que Ele salvou, opera por meio de todos e habita em todos. Nós temos a mesma fé no único Senhor, um mesmo Espírito que nos une num só corpo e temos uma mesma esperança. Portanto, caminhando para a conclusão, queridos, não trate os seus irmãos de qualquer jeito. Não trate. Não trate. Porque Deus age nele, age nela, assim como age em você. Deus habita nele, Deus habita nela, assim como habita em você. Deus é o Pai dele, é o Pai dela, assim como é o seu. Somos chamados a viver como um só corpo, a preservar essa unidade bendita que custou o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. A unidade já foi feita, nós não criamos unidade, e você não pode nem destruí-la, porque ninguém pode destruir aquilo que Deus criou. Mas ela é o fundamento, a Trindade, é o fundamento das nossas ações, a obra soberana da Trindade. Portanto, viva
de maneira digna da vocação a que você foi chamado, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que você tem vivido no corpo, na igreja? Como é que você tem tratado a igreja, os seus irmãos? No corpo de Cristo deve habitar a paz. A paz é o vínculo, é a nossa ligação. A Escritura nos chama e nos desafia nessa manhã a sermos de fato igreja. Se você nunca pensou isso, essa é a manhã propícia para isso. Deus nos chama para ser de fato igreja, a sua igreja, o corpo de Cristo nesse mundo. A vivermos a sua vontade para a igreja. Deus tem uma vontade. Quando Deus planejou a sua igreja, Ele planejou o que Ele quis para ela. Deus tem uma vontade para a sua igreja. E se Ele lhe chamou eficazmente pela pregação do Evangelho, e lhe constituiu no corpo, Ele tem uma vontade para mim e para a sua vida, para vivermos nesse corpo. Não transgrida isso. Não transgrida isso. Há um risco nisso. E você se vê de frente com o cabeça da igreja. Não tente prejudicar a igreja. Isso é importante porque tem pessoas que nos acompanham pela internet, talvez que nem conheçam a igreja. Eu queria deixar registrada essa mensagem aqui. Não venha contra a igreja, você vai estar... Foi isso que Jesus disse para Paulo. Quem você pensa que é, Paulo? É duro para você. Por que você me persegue? Mas não era a Jesus Cristo. Paulo estava perseguindo os cristãos, mas é a minha igreja. Não tente prejudicar a igreja. É a pior coisa que você faz na sua vida. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus e ela tem um cabeça que é soberano. E Ele cuida dela. Cuida da sua igreja. Esforce-se, suporte, seja humilde, ame, se relacione. Eu vou repetir, se relacione, visite. Porque às vezes, irmãos, nós terceirizamos função. Mas tem o pastor, ele que visite, né? Ele que... Não, visitem-se uns aos outros. Eu sou membro do corpo como vocês. Deus apenas me chamou para uma função específica no corpo. Assim como chamou você, Ele deu um dom específico no corpo. Todos temos o nosso lugar no corpo. Todos. Ligue para alguém. Dá uma olhadinha assim para o lado. Por que é que não veio hoje? Alguns a gente sabe que estão viajando. Já nos avisaram. Por isso você sente a falta de alguns. Mas pense aí quem não veio hoje. Meu irmão, eu senti sua falta hoje. Por que você não veio? Hoje não foi a mesma coisa. Parece que eu olhava para o lado assim, você não estava. Como falta isso para a igreja? Gaste tempo com os irmãos. Você quer conhecer as prioridades de uma pessoa? Você não tem como fugir disso. Talvez assim mesmo eu possa tentar me enganar. E ainda assim eu não consigo. Mas as nossas prioridades, elas são muito bem manifestas. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como que ela utiliza o seu tempo, os seus recursos e onde ela concentra os seus esforços. Você vai conhecer as prioridades de uma pessoa. Eu não tenho tempo. Não, mexeu. Eu não lembro quem disse agora, que a última coisa que se converte no cristão é o bolso, né? Não, aí não. Mexeu aqui, não. Isso aqui é meu. O resto é de Deus, mas isso aqui não. Isso aqui é só meu. Você quer conhecer as prioridades de uma pessoa? Observe como ela utiliza o seu recurso, o seu tempo e onde ela canaliza os seus esforços. Você vai conhecer as prioridades dela. E o cristão precisa pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Se alguém aqui acha que ser cristão é apenas vir aos domingos, cultuar a Deus e não pensar em mais nada, você está profundamente equivocado com a sua fé.
profundamente equivocada. Suas prioridades estão invertidas. Equivocadas. Isso aqui é a igreja de Cristo. Ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. Zele por isso. Que sejamos conhecidos, queridos, pelo nosso testemunho de unidade, mesmo diferentes uns dos outros. Que sejamos conhecidos por isso. Deus seja louvado pela sua obra na igreja. Nós vamos cantar isso agora, um cântico espiritual. Deus seja louvado pela grande obra dele na nossa vida. Você faz parte da igreja de Cristo. Isso deveria ser suficiente para lhe manter alegre o resto dos seus dias. Você faz parte da igreja. Deus lhe chamou eficazmente pela palavra. Agora que Ele nos abençoe e nos dê graça para preservar essa unidade no vínculo da paz.